Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar aula de primeiros socorros, vamos dar início à nossa aula de primeiros socorros. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Que Ensina Aprende aqui no YouTube. Eu vou falar especificamente sobre uma aula introdutória de primeiros socorros, o que fazer especificamente em alguns casos. Quando a gente fala sobre primeiros socorros, pessoal, é muito comum, né, a gente ter noções pelo que a gente vê em filme, pelo que a gente vivencia em algumas atividades aí, ou que já ouviu falar, mas especificamente essa aula, a gente está trabalhando com um tema de primeiros socorros baseado em um protocolo da Associação Americana do Coração, tá? Então, alguns temas aí algumas técnicas, né, são baseadas em protocolos para que seja feito tanto nos Estados Unidos como no Brasil ou em qualquer outro país as mesmas técnicas. Peço que vocês fiquem à vontade para interagir, quiserem abrir o microfone para tirar algumas dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Vamos falar especificamente, então, dos temas que nós vamos abordar ao longo dessas aulas, né? E primeiros socorros, a gente tem, então, que fazer a conceituação para vocês, né? O que são os conceitos de primeiros socorros, como que se aplica, significa essa estrela azul aqui, com esse símbolo reluzente ao meio, né? Vamos falar sobre desmaio, convulsão e epilepsia, que são situações distintas, especificamente no momento em que há uma espécie de um apagão no corpo humano, tá bem? E como fazer para o tratamento qual é o protocolo de tratamento nessas três situações. Nas aulas a gente vai abordar hemorragia, epistaxe, engasgamento, parada cardiorrespiratória, né, associada a um protocolo chamado protocolo de ABC, e por último, não menos importante aqui, o que a gente chama de reanimação cardiopulmonar, né, ou que é vulgarmente conhecido como ressuscitação cardiopulmonar, ou ainda a técnica de RCP, tá bem? A gente vai falar sobre RCP, já associa aí que é reanimação cardiopulmonar. Essa aula que a gente está dando início agora, eu especificamente vou abordar as técnicas de primeiros socorros e depois a gente vai vivenciar no momento de aulas práticas, tá bem? O que a gente está vendo aqui, a gente vai vivenciar também nas aulas práticas, tá bem? Fiquem à vontade, caso vocês queiram tirar algumas dúvidas em relação a essas aulas. Quando eu falo, então, sobre primeiros socorros, eu tenho que conhecer a estrela da vida, né, ou a estrela de 6 pontas que está presente aqui na projeção para vocês. A gente conhece essa estrela de 6 pontas, né, ou já viu em algum momento, especificamente porque ela está bordada ali no macacão dos socorristas, né, seja em qualquer país, isso é adotado como uma forma de identificação. Então, a estrela de 6 pontas, por exemplo, vocês vão observar ali na roupa do profissional socorrista do SAMU, e os profissionais que atuam também no primeiro socorro no corpo de bombeiro, eles têm eles podem utilizar isso como insígnia, né? Uma espécie de um broche, de um bordão, de um botão que é colocado ali na roupa deles, né? Na farda deles, no enfardamento, justamente para verificar a questão da certificação, né, ou da aprovação em atuar em técnicas de primeiros socorros. Ela é separada, né, por fases, né, e por numerações também, de 1 a 6. A etapa específica aqui, número 1, é a etapa de detecção, ou seja, é um momento, né, ou primeira ponta aí, né, o momento em que se identifica um problema, né, que faz a detecção de algum problema e de algum perigo específico que possa causar para as pessoas ao seu redor. Então, se você identifica, no caso, uma vítima caída, né, muito provavelmente, se houve uma queda em altura especificamente, pode vir a ocorrer uma outra queda, né, de algum objeto ou de um andaime, por exemplo, que está ali com um problema na sua montagem, e por sua vez, a gente, enquanto profissional da segurança do trabalho, que vai atuar com técnicos de primeiros socorros, tem que fazer a detecção, né, do ambiente e também especificamente da vítima, detectar o que está acontecendo com ela, se é uma hemorragia, se existe a presença de sangue ao redor da vítima,
se houve uma fratura, né? Se a pessoa está gritando, se a pessoa está desmaiada, como que é esse estado de detecção, tá bem? Então, esse é um protocolo que a gente adota de cuidados com a cena do trauma, ou especificamente com a cena do acidente de trabalho. A etapa número 2, especificamente aí também é uma etapa chamada de alerta, né? Que a gente deve, então, fazer basicamente um relatório mental ali do que aconteceu na etapa anterior, né? Esse relatório, ele basicamente, esse relatório mental, estado de alerta, ele serve para a gente identificar o problema e, consequentemente, ficar em alerta, né? A gente deve ficar ali especificamente atento a todo e qualquer sintoma dessa vítima. Além disso, né, eu já faço também uma ajuda ali, a linha de frente, né, uma linha especial, seja ela SAMU, né, através do número 192, ou também o Corpo de Bombeiro, através do número 193. O estado de alerta, né, eu vou afirmar especificamente para vocês que eu devo priorizar atividades de trauma, né, de encarceramento, para os profissionais do Corpo de Bombeiros, através do número 193, né? Então, eu chego a uma vítima, me deparo com um acidente de trânsito, por exemplo, em que dois carros colidiram frontalmente. Houve uma colisão frontal, que é o pior tipo de acidente que pode acontecer. Se as vítimas estiverem encarceradas, presas ali, haverá, então, a possibilidade, né, de chamar o Corpo de Bombeiro, tá bem? Porque o Corpo de Bombeiro é dotado de um caminhão, né? Esse caminhão ele é utilizado especificamente aí para resgatar vítimas de encarceramento, e eles vão ter ali um equipamento chamado cunha hidráulica, né? Uma espécie de duas pás que elas entram, né? Elas adentram ali na parte de metal e conseguem romper, tá bem? O profissional do SAMU não tem esse equipamento, tá? Então, isso ajuda bastante na etapa da detecção, de você acionar, né, da etapa de alerta, desculpa, de você acionar especificamente quem vai atender a atividade de encarceramento ou atividade específica ali de outros sintomas que pode ser o profissional do SAMU. No caso de uma hemorragia, de um problema de saúde, né, uma alteração de estado de diabetes, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, eu posso chamar, né, através do meu sistema de alerta ali, os profissionais de SAMU através do número 192. Eu vou dar mais detalhes para vocês ao longo da aula, nessa diferenciação entre os dois órgãos aí de linha de frente, né, de linhas emergenciais. Uma outra coisa que o SAMU a gente deve lembrar, que quando a gente liga para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiro, a gente está realizando uma atividade já de primeiros socorros, né? Então, antigamente se falava, não coloca a mão na vítima. Se você não colocar a mão na vítima, ou se você não fizer, não tiver ali a, a compreensão do que é o primeiro socorros, você já pode, por exemplo, pegar o telefone e ligar. Isso já é uma técnica de primeiros socorros, informar, tá? Isso já ajuda bastante. E quanto maior a quantidade de informações que você conseguir passar, a gente vai ver isso ao longo das demais aulas, quanto maior a quantidade de informações que você conseguir passar, isso ajuda e muito os profissionais, seja do SAMU e do Corpo de Bombeiro. A etapa número 3 é chamada de etapa aí de pré-socorro, né, no que a gente vai também chamar de resposta, né? Então, quando eu aciono o Corpo de Bombeiro ou o SAMU, eu aguardo uma resposta nessa etapa 3. Essa etapa de pré-socorro é no momento em que a gente, enquanto profissional da segurança do trabalho, se tiver um conhecimento primário de técnicas de primeiros socorros, a gente já vai prestar ali os primeiros atendimentos, né? A gente vai se dedicar ao primeiro socorro, né? Por isso que chama primeiro socorro, né? Porque a primeira etapa que vai ser feita é o primeiro contato do profissional com o acidentado, com a vítima, quem está solicitando atendimento naquele momento. Muitas vezes, essa pessoa que está ali, né, se porventura estiver apresentando algum mal-estar geral, a gente tem que saber reconhecer esse mal-estar, tá? Seja um princípio ali de um AVC, de um AVE, né, de um derrame, como é chamado,
ou como pode ser também o início de uma parada cardiorrespiratória, né, através de pressões no peito, ela irradiando para o braço, uma dor forte na região da nuca, associado à falta de ar. Tudo isso indica sinais e a gente deve reconhecê-los. Então, vai existir uma classificação um pouquinho mais à frente sobre o que é sinal e o que é sintoma. Sinais geralmente são relatados pela vítima e sintomas é o que você conhece e consegue identificar através de uma etapa de emergência, né? Então, a pessoa relatou dor na nuca e eu percebo também a pressão arterial elevada, né? O batimento cardíaco elevado. Eu posso induzir, né, que ela está passando ali por uma etapa de derrame, né, um AVC. Se ela conseguir fazer um sorriso, por exemplo, né, eu vou observar a simetria da face, se o sorriso ele é bilateral. Se ele for unilateral, né, certamente alguma complicação no seu sistema nervoso central que pode induzir a um derrame, tá bem? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre essas situações ao longo das demais aulas. A quarta ponta, né, ou quarta etapa, também é chamada de socorro, especificamente em que eu devo ter cuidado com a cena do acidente, tá? Muitos acidentes, especificamente os acidentes fatais, não devem ser modificados, mudados, né? Aconteceu um acidente, identificou que é um acidente fatal, eu não devo alterar a cena, tá bem? Inclusive, não devo remover a vítima, tá? Por um princípio civil, tá bem? Haverá uma investigação sobre aquele acidente. A gente, em nenhuma hipótese, vai atestar óbito, tá? O profissional da segurança do trabalho que atua com primeiros socorros jamais vai atestar óbito. Quem atesta óbito são somente médicos, são somente profissionais ali habilitados que atuam muitas vezes no SAMU, tá? Existem médicos atuando especificamente no SAMU. O bombeiro, ele pode, né, obviamente, atuar nessas técnicas, entretanto, ele também não vai atestar a morte, tá? O óbito é atestado somente por médicos, né? Vamos frisar essa informação. Mas se você, enquanto socorrista, chegar ali no ambiente, observar a cabeça de um lado e o corpo de outro, né, obviamente que a vítima estará ali em óbito, né? E você já identificou isso lá no estado de detecção, de alerta, já informou isso aos socorristas, né, seja do SAMU ou do Corpo de Bombeiro. E nessa etapa 4, então, eu devo prestar atenção ao máximo à cena do acidente, o que aconteceu, né? Se eu vejo uma pessoa no chão, se existe algum fio, né, desencapado ali com faíscas, se essa pessoa está sofrendo um choque, né, ou está na situação de eletrocutado, tá bem? Então, de modo espontâneo, né, eu já observei isso lá no alerta, na detecção, e já informei o SAMU, ou o Corpo de Bombeiro. Antes de chegar na cena do acidente, certamente eles chamaram, né, a equipe lá, no nosso caso aqui da CPFL, ou já chamaram um médico para fazer parte ali da ocorrência, para se porventura testar o motivo de óbito. Mas no momento daí que a gente identifica essa fase número 4, é o cuidado, então, é a fase de cuidado com a cena e cuidado com a vítima especificamente. É no momento que a gente deve, então, prestar todos os cuidados necessários com que a gente tem, né? Então, se porventura a pessoa teve uma fratura no braço e eu não tenho como usar uma tala, usar uma faixa, o que eu posso fazer, né? Próximo para a própria camiseta da vítima, eu posso enrolar ali para que ela fique com a imobilização do antebraço e do braço. Eu posso, por exemplo, se a pessoa tiver com uma hemorragia, eu posso realizar uma técnica de suprimento de sangue, né, de contenção do sangue, né, desculpem, de fazer uma espécie de um garroteamento da região. Vamos imaginar que eu tenho o meu braço aqui, né, e eu tenho um sangramento muito forte, um sangramento arterial nessa região. Eu vou sempre na articulação acima fazer uma obstrução desse sangue, tá bem? Então, essa etapa de primeiros socorros aí é etapa 4, né? É o primeiro socorros propriamente dito. A etapa número 5 também é chamado aí de transporte ou ainda de assistente de trânsito.
de assistência em trânsito, né? É o apoio que é prestado já dentro de uma viatura, de uma VTR, como a gente chama, né? Que é um veículo de transporte específico para resgate. E ainda nessa etapa número 5, né, o apoio ele é prestado por uma ambulância, né, em qual a vítima é transportada dentro dessa ambulância. Pode acontecer da etapa lá do pré-socorro, você identificar que a vítima está andando, que ela está um pouco bem, né, vamos falar assim, mas que você observou que ela tem ali uma assimetria na face, né? O rosto dela não está igual, uma parte está um pouco mais caída, você pede para ela sorrir, para ela cantar uma música, ela não se lembra, você pode perfeitamente colocá-la no seu carro e levar ela para um pronto-socorro, para uma Santa Casa, para um local onde presta um atendimento, né? Seja, por exemplo, UPA também, dependendo dos casos. Então, o transporte ele vai ser feito, obviamente, em uma ambulância, né? Mas se porventura você não tiver essa ambulância ali naquele momento e tiver como realizar o transporte, você pode realizar esse transporte também, tá bom? Obviamente que você vai ter que tomar muito cuidado, não é para furar sinal vermelho, você não tem uma ambulância, você não tem treinamento específico de ambulâncias, e outra, você está com um carro comum, né? Por isso que a ambulância, ela tem lá na sua frente, né, escrito emergência, tá bom? Ela é caracterizada para informar um transporte de vítima. Tá? Se você tiver no seu carro, você vai ter que respeitar todos os sinais de trânsito, como todo e qualquer civil, tá bem? Nós temos a etapa número 6 também, chamada aí da sexta ponta, né, sexta e última ponta, no qual a gente fala sobre um hospital, né, ou também aí chamado de transferências para cuidados definitivos. Quando você chega e deixa a vítima no hospital, ela naturalmente já está com uma equipe especialista ali, uma equipe pronta para atuar em todos os sinais e sintomas de um acidente ou de uma vítima, né? Então, quando a gente fala sobre essa etapa número 6, é quando o socorrista faz o máximo que ele consegue e chega no hospital, transferindo ali ao paciente a uma zona de tratamento definitivo, né? E aí ele pode ser liberado, obviamente, no momento em que ele se encontra, né, curado, quando ele se encontra melhor, tá bem? E por si só, a gente já realizou o nosso trabalho, tá? Então, quanto técnica de primeiros socorros, né, ou também chamado de APH, atendimento pré-hospitalar, a gente já fez tudo que estava ao nosso alcance. Nós temos aqui ao centro, né, um símbolo que é o bastão de Asclepio, tá? Esse bastão de Asclepio é o que consta, por exemplo, no símbolo da medicina, né? O símbolo da medicina é esse bastão aqui. Asclepio foi um filósofo, um pensador, né, da Grécia Antiga, né, que começou com estudos ligados à ciência. Entretanto, o pai da medicina, né, é chamado de Hipócrates, tá bem? Que é o pai da área médica, e de todas as áreas médicas, especificamente da medicina. E nós temos aí uma cobra que está entrelaçada, né, que está em volta aqui desse bastão de Asclepio. Essa cobra significa cura, renascimento, porque a cobra, né, ela era observada ali como um animal que ele era o único animal responsável, né, por fazer a sua troca de pele, né? Então ela representa o renascimento, né? Quando os filósofos ali estudavam os animais e entendiam o porquê de cada um fazer alguma coisa, eles observavam que uma situação habitual de uma vítima ali, especificamente a cobra, era o renascimento por causa da troca da pele, bem? Então o símbolo da medicina ela é exatamente esse bastão com uma cobra entrelaçada, tá bem? Então, quando a gente falar sobre primeiros socorros, toda vez que vocês observarem esse símbolo aqui, esse é o símbolo universal do primeiro socorro, tá bem? Tem algumas empresas aí que customizam, né? Colocam o nome da empresa aqui no meio, que podem colocar o emblema da brigada junto, tá bem? Ao lado.
o emblema da brigada, que é esse que eu tenho aqui na minha camiseta, não sei se está aparecendo aqui para vocês na tela, né, que é um outro símbolo que a gente vai ver lá nas técnicas de brigada da OC9, e especificamente porque tanto a brigada ela vai atuar em situações de incêndio e de emergência, tá bom? Então, falando especificamente de primeiros socorros, eu vou apresentar para vocês a conceituação de primeiros socorros. Primeiro socorro é o atendimento imediato prestado a uma pessoa, né, ou seja, a vítima, em que há um acidente ou um mal súbito. Então, a pessoa teve uma queda, isso é um acidente. A pessoa teve um mal súbito, né, ela começou a falar com você, colocou a mão na garganta e começou a agachar e ficou deitada, né, com o rosto no chão. Isso é um mal súbito, tá? Então, eu devo atendê-lo, né, atender essa vítima por causa de um acidente ou de um mal súbito. O atendimento imediato prestado a uma pessoa e uma vítima é uma técnica de primeiros socorros. Quando eu vejo, então, o conceituação é o atendimento imediato, não se espera chegar ali o profissional habilitado, não se espera o profissional, seja ele médico do corpo de bombeiro ou paramédico, né, como a gente conhece também, aí, que são os profissionais que atuam com primeiros socorros, sejam eles enfermeiros, fisioterapeutas e demais profissionais da área da saúde, tá? Os auxiliares e técnicos de enfermagem também. Então, o atendimento imediato, ele pode ser feito por qualquer pessoa, né, que tenha o conhecimento, tá bem? A gente sabe que existem algumas questões aí mais jurídicas, né, mais legais, especificamente voltadas ao que a gente chama de omissão de socorro, né, e jamais uma vítima deve ser deixada de ser atendido, tá? Se você está passando ali e uma pessoa sofre um acidente, ela cai, né, tem um mal súbito, né, se você sai correndo, se você não passa a mão no telefone e não liga, né, isso pode ser caracterizado por uma omissão de socorro. Naturalmente, né, que haverá ali a necessidade de ter uma filmagem ou de alguma pessoa que vivenciou, né, que viu aquela situação, né, e conseguiu fazer uma denúncia nesses casos também. Então, o atendimento imediato, ele deve ser feito como uma forma de, obviamente, de se solidarizar, né, de colocar-se na situação de vítima, e também por atender, em primeiro lugar, né, atender a vítima, e, obviamente, em segundo lugar ali, pensar em questões legais, tá bom? Aquela coisa de super-herói, né, que a gente acaba vendo em filmes, né, isso deixa para os filmes, deixa para ficção, tá? Não se faz nada sem conhecimento prévio, tá bom? Não se coloca a mão na vítima sem autorização dela. Obviamente que se ela estiver desmaiada, eu vou colocar ali a mão nela, colocar a mão nela em partes que não são partes íntimas, né, obviamente, para fazer um atendimento direcionado, tá bom? E quando eu falo ainda de primeiros socorros, eu falo sobre auxílios imediatos ou provisórios, né, e provisórios prestados enquanto se aguarda um atendimento médico. Então, o que é esse auxílio imediato e provisório? Então, quando eu falo sobre técnicas de primeiros socorros, vamos lembrar que nós temos 3 etapas no nosso corpo para que ele funcione. Se você acordou hoje cedo, né, saiba que essas etapas já estavam funcionando durante todo o seu sono, durante toda a noite, e a gente reconhece isso como um sistema nervoso autônomo, tá? Eu não preciso falar para o meu pulmão para que ele funcione, tá? Eu simplesmente, de maneira autônoma, né, de maneira automática, sem precisar informar todo e qualquer órgão, eu puxo o ar pelo nariz, ele vai lá para o pulmão e ele funciona, tá bem? Agora, se houver uma obstrução dessas vias aéreas por sangramento ou por fratura na região ali da nossa face, pode, obviamente, o profissional de primeiros socorros realizar algumas intervenções. Conhecia-se, né, de maneira mais habitual, a técnica de contato da boca do socorrista com a vítima, que isso é chamado antigamente de técnica de respiração boca a boca. De acordo com os protocolos que nós temos hoje, né, uma pessoa civil, né, a gente,
que não é especialista na área, não é um paramédico, não é socorrista, não é do corpo de bombeiro, a gente não realiza técnica de boca a boca, né, para jogar ali ar dentro da parte da via respiratória. O profissional hoje do SAMU, do corpo de bombeiro, ou qualquer profissional habilitado que vá atuar com primeiros socorros, usa um equipamento chamado mascarilha, né, que é um equipamento que é colocado para separar a boca da vítima com a boca do socorrista, tá? Então é feito uma espécie de um cano e ele é soprado, né, esse ar dentro da boca dessa vítima, jamais tendo contato boca a boca. Não por questões de contato, né, de uma boca com a outra, mas por um cuidado, né, de uma biossegurança, de um contato com prováveis ali sangramentos, secreções, né? Então eu não devo colocar a boca na boca de uma outra pessoa por ser uma via de contaminação imediata também, porque se eu coloco ali existe um sangramento, né, pode porventura esse socorrista ali ser acometido por alguma doença também. Além da questão do pulmão, nós temos um outro órgão autônomo, que é o coração, especificamente localizado na região central do corpo, mais inclinado para a região esquerda, que ele realiza, né, um bombeamento sanguíneo. O coração, basicamente, ele é um órgão oco, né, com divisórias ali, com divisões, né, com 4 divisões, e ele serve para bombear, para fazer esse batimento cardíaco. A partir do momento que a gente conhece um pouco do coração, a gente sabe que existe a entrada do sangue e a saída do sangue, né? Então, o coração ele recebe um fluxo grande de sangue, realiza uma contração, realiza um relaxamento. Se porventura a gente identificar, no caso de uma vítima de primeiros socorros, que o coração não está funcionando, através de pulso especificamente, né, eu devo, então, já iniciar a massagem cardíaca, né, que é colocar a minha mão em uma forma mais técnica, né, na região central do peito, do tórax, e realizar compressões para baixo, tá bem? Então, quando eu falo sobre a técnica de reanimação pulmonar, reanimação cardiopulmonar, eu atuo na pressão do coração, porque se o coração parou, automaticamente o pulmão vai parar também. Tá? Então, não tem como o pulmão parar e o coração não tem como o coração parar e o pulmão não. Uma puxa a outra, tá bem? Então, eu devo observar na vítima se existe a pulsação. E ainda, se existe coloração, se a vítima está pálida, né? Se ela está esbranquiçada, se ela está cianótica, né? Que é azulada, né? Se ela está bem a ponta dos dedos roxa, né? Os lábios arroxeados, eu devo ter essa observação. O coração por si só, conforme a gente falou, ele é uma bomba sanguínea. E por sua vez, se ele para de funcionar, ele para de levar sangue para outras extremidades do nosso corpo. E, naturalmente, isso pode levar ali uma falência múltipla dos demais órgãos. Tá? Por isso que o coração não pode parar de funcionar. Especificamente, né, o sangue também ele vai para todo o cérebro, e o cérebro, né, que é o que a gente vai ver aqui nesse terceiro boneco, se ele para de receber sangue, ele para de gerar informações. O cérebro, ele tem várias conexões com o nosso corpo e tudo advém, né, tudo surge do cérebro, seja os pensamentos ou as ações. Se eu quero levantar esse braço, o meu cérebro está informando a minha coluna, que por sua vez está informando o meu músculo, né, que eu preciso levantar esse braço. Algumas ações são emitidas através de uma ação de arco reflexo, tá? Que é porventura, né, tem um objeto caindo, eu de maneira rápida e instintiva, né, de maneira mais rápida que a velocidade da luz, eu consigo pegar esse objeto em queda. Mas se porventura esse arco reflexo não está funcionando, né, vamos falar assim, é sinal que a vítima precisa de um acompanhamento médico imediato, tá? Porque posso
né, identificar ali uma secção na região do cérebro com a região do restante do corpo. Então, quando eu falo sobre primeiros socorros especificamente, uma região mais sensível para a gente tratar aqui é a região do tronco encefálico ou do pescoço, vamos falar assim. Que o cérebro nós temos localizado dentro de uma caixa chamada crânio, né, uma caixa de ossos ali. Ela é formada por 5 ossos especificamente e um assoalho, né, que fica aqui na nossa base do nosso céu da boca, né? O crânio, especificamente, ele é extremamente duro, né, extremamente rígido para proteger o cérebro. Mas se porventura você identificar que existe um afundamento ali, que existe um sangramento na região próximo ao ouvido, significa que existe um dano muito grande no cérebro. Então, eu devo fazer a técnica ali de mais rápida possível, né, de colocar ele num colar de mobilização, igual vocês estão vendo aqui, e levá-lo imediatamente a um hospital. Quando eu falo ainda da questão de ruptura, né, ou possível ruptura dessa região, prestem muita atenção, porque eu não consigo visualizar essa ruptura, né? Então, naturalmente, ali eu vou tentar levantar a mão da vítima e possivelmente ela não vai ter tônus muscular. Não significa, né, não vai conseguir ficar rígido, não vai conseguir movimentar o braço. Ela simplesmente você vai levantar e o braço vai cair. Não significa que rompeu, né, o tronco encefálico, mas significa que o cérebro não está em funcionamento. A vítima, muito provavelmente, ela está numa situação muito grave também. Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. O primeiro socorro, então, ele vai diferenciar, né, a eficiência significativa entre a vida e a morte, né? Se você prestar um auxílio, você vai estar favorecendo a vida, né, e deixando, obviamente, que a pessoa se afaste mais de uma eventual morte. Ela diferencia o que é recuperação rápida de uma hospitalização longa, né? Se você realiza a técnica de primeiros socorros, obviamente ele vai dar entrada no hospital, vai fazer os procedimentos médicos pertinentes, né? E pode ser que no final do dia ali ele saia do hospital. Agora, se você não faz nada e ele teve uma baixa de oxigênio, uma baixa sanguínea, né? Ele vai precisar ficar no hospital recebendo sangue, recebendo uma espécie de uma hidratação dos tecidos do corpo humano, e ele vai ficar em observação, ocasionando uma hospitalização longa. Ficar no hospital, pessoal, é a melhor possibilidade que uma vítima tem. Entretanto, né, devido ao período que ele fica ali acamado, né, ou deitado no hospital, num leito de hospital, também abre portas para uma vasta possibilidade, né, de uma eventual morte, tá? Quando a gente fala da hospitalização longa, pessoal, o hospital é um local de doentes, tá? Um local em que pessoas doentes estão ali para, se possível, ter uma recuperação. Agora, se a pessoa teve um sangramento, né, teve uma hemorragia, e ela fica hospitalizada recebendo sangue, né, o sangue ele é limpo, foi feito doação, foi feito um estudo desse sangue para depois ser colocado ali na vítima, né? Ele é congelado, ele entra num estado de quase congelamento, né, para não ser colocado ele um sangue um pouco mais quente, tá? Ele precisa, por isso que ele é movimentado ali no momento que ele está sendo colocado, né, para que ele não, primeiro porque ele não coagule, né, e consequentemente para que ele também não entre em um outro corpo e tenha uma chance de rejeição, por exemplo, tá bem? Por isso são feitos testes ali do tipo sanguíneo A, B, né, o sangue O e por aí vai. Quando eu falo sobre a hospitalização longa, se essa pessoa teve uma hemorragia, né, existe uma possibilidade pequena, mas existe, da pessoa apresentar, por exemplo,
um coágulo, né, dentro do seu organismo. Esse coágulo for lá pro pulmão ou para o coração e a pessoa falecer, mesmo no hospital. Vamos lembrar que se ela teve uma hemorragia, né, o coração dela bateu mais rápido, o organismo dela em algum momento parou de funcionar, e aí o momento em que ela volta, né, de uma situação grave dessa, no momento que ela está recebendo sangue, pode ser que algum coágulo ficou preso ali, um coágulo sanguíneo, né? Existem outros tipos de coágulo, né? Especificamente o coágulo ósseo, né? Que são células de gordura que elas são colocadas ali dentro da corrente sanguínea, e aí é uma experiência rápida, né? De poder ocasionar um óbito, tá bem? Então, o melhor é sempre induzir a recuperação rápida do que deixar a pessoa ficar muito tempo no hospital. Além disso, né, como a gente fala da recuperação rápida, é melhor que a pessoa tenha uma invalidez temporária, né? Vamos imaginar uma pessoa que teve um derrame, ela vai ficar ali com um lado, né, do corpo temporariamente, de modo não habitual, né? Não vai estar utilizando isso, né? A função daquele corpo, né, estará prejudicada, ou seja, se ela teve um derrame que paralisou o lado direito dela, com bastante fisioterapia, com fonoaudiologia e naturalmente com bastante tratamento, né, médico, pode ser que ela deixe de ter essa experiência temporária, né, de acordo com alguns dias e meses aí, pode ser que ela melhore, do que uma invalidez permanente. A pessoa teve um derrame, ninguém colocou a mão nela, ninguém levou para o hospital, esperou chegar o atendimento médico, e a pessoa ali está com hemorragia ou está com uma obstrução séria, né, ocasionada por uma isquemia, né, que a gente chama aí de interrupção, e pode induzir uma invalidez permanente, inclusive até mesmo a vítima não voltar a ter função alguma, né, do seu corpo. O organismo ali fica funcionando, né, o cérebro fica funcionando, mas a motricidade, a fala, basicamente o que a gente faz de maneira voluntária, né, levantar a mão, piscar, tudo isso vai ficar prejudicado, tá bem? Então, uma invalidez permanente é o pior cenário que existe. Se você fez um primeiro socorro eficiente, você favoreceu a vida, a recuperação rápida, a uma invalidez temporária, que é ruim, mas não é tão ruim assim. E se você não fez as técnicas de primeiro socorro, você induziu a morte, a uma hospitalização longa ou ainda uma invalidez permanente. Vou apresentar para vocês as 3 diferenças, né, que a gente tem em relação a desmaio, convulsão e epilepsia. 3 são sinais, né, que a gente deve identificar, e são 3 situações distintas, tá? O desmaio é uma situação, a convulsão é uma outra situação e a epilepsia é uma outra situação. Eu vou passar esses 3 casos aqui para a gente entender um pouquinho mais. Quando eu falo de desmaio, é a perda temporária e repentina de uma consciência, tá? Então a pessoa está ali em pé, conversando, está do seu lado, recebe uma notícia ruim, né? Sua mãe faleceu, seu pai sofreu um acidente, né? Ou, né, no nosso caso aí, quando a gente é técnico em segurança, a gente vai dar uma notícia para o familiar, olha, seu filho sofreu um acidente, né? E esse acidente ele está hospitalizado. Toda vez que você dá essa informação, né, o corpo recebe uma série de descarga emocional, né, cai ali uma série de hormônios dentro do nossa corrente sanguínea que podem ocasionar uma perda temporária e repentina de consciência. E isso induz uma interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro. Faltou sangue no cérebro, pessoal, o cérebro apaga, ele desliga, tá bem? O desmaio pode acontecer também se porventura uma pessoa estiver agachada por muito tempo, numa posição ali de cócoras, né, abaixada, e ela levanta rapidamente. Quando ela levanta, demora um pouco para o sangue chegar no cérebro, né? E isso pode ocasionar também o desmaio. O que eu vou caracterizar no desmaio sempre vai ser a abertura dos pés em leque, ou seja, a abertura dos pés,
né? O pé, ele geralmente, quando a gente está deitado, né, a gente abre ali o pé, a gente relaxa um pouco. Então, isso indica um relaxamento da musculatura do corpo. E o desmaio, né, é natural também a pessoa ficar com os braços abertos, tá? Porque ela realmente não tem controle muscular. Então, se você chegou lá na etapa primeiros socorros, etapa número 1, né, que é a etapa de detecção, e observou os pés abertos e os braços abertos, suspeitem de um desmaio, tá bem? Naturalmente, porque eu falo da suspeita, né? Se tiver com uma pessoa em volta, ela vai te apresentar mais orientações, mais informações. Olha, ela estava aqui comigo conversando, eu falei para ela que o filho dela sofreu um acidente, ela caiu, né? Isso pode ser um desmaio, porque teve uma narrativa, né? Informou que recebeu uma notícia, naturalmente é uma notícia ruim, né? Ela pode, porventura, apresentar ali o desmaio. E notícias boas também, né? A pessoa ganhou sozinha na loteria, né? É uma notícia boa, mas com uma carga excessiva de adrenalina na corrente sanguínea, ela chegou a ter uma queda, né? Faltou sangue no cérebro e, naturalmente, ela teve esse desmaio. Então, toda vez que vocês observarem uma situação que umas pessoas estão em volta, deram uma notícia, a pessoa, porventura, apresentou essa reação, né, isso pode indicar um desmaio, né? Tem que tomar muito cuidado, principalmente ali se a pessoa estiver desmaiando, né? Porque em alguns momentos ela pode dar sinais para você também, ó, eu vou desmaiar. Ela vê que a tela começa, a tela da visão dela, né? Começa a ficar mais escura, começa a se fechar, significa que ela vai desmaiar, e aí você precisa segurar ela para que ela não tenha nenhuma queda, não venha nessa queda bater a cabeça, por exemplo, ou ter uma fratura. Mas se ela não tiver com ninguém em volta, pessoal, a queda é realmente rápida, abrupta, tá? É como se fosse aí a gente pegar essa caneta, né? Ela está aqui em pé e eu dei uma notícia e ela realmente vai cair. Ela não dá sinais ali de olha, eu acredito que daqui a 2 minutos eu vou desmaiar. Não, ela começa a falar com você alguma coisa e desmaia, tá? Ela vai tentar chamar, né? Muitas pessoas falam aí que ela tenta falar alguma coisa e desmaia, tá? Eu já peguei umas situações dessa, no momento em que um técnico de enfermagem que trabalhava comigo foi dar notícia para um familiar, né, que o seu marido tinha sofrido um acidente de trabalho, né? Ele não faleceu no acidente, graças a Deus, não deu nada, foi um acidente, mas um acidente grave, né? Mas a notícia foi, senhora tal, o seu marido sofreu um acidente, vai fazer uma cirurgia e vai ficar na UTI. Poxa, qualquer pessoa que recebe uma descarga de emocional desse jeito, a tendência ela é realmente desmaiar. E naquele momento a gente segurou, né? Eu segurei na parte posterior dela, na parte de trás, né? E fui procurando um local para colocar ela sentada, né? Era uma recepção de um hospital, tinha uma poltrona ali, né? As pessoas que perceberam que ela desmaiou também já levantaram da poltrona para colocar ela ali. Eu coloquei ela ali, né, sentada, né? Ela ficou meio que encaixada ali nessa poltrona. E aí a gente deve ofertar a maior quantidade de oxigenação possível, né? Por isso que as pessoas falam para você abanar, para você assoprar, para você pegar uma toalha, né? Isso ajuda bastante, porque você leva ventilação para a pessoa, ela respira melhor, naturalmente o sangue continua oxigenado e ele leva sangue oxigenado para o cérebro, tá bem? Não que ela pare de respirar, tá, pessoal? No desmaio ela não para de respirar, ela continua respirando, só que de modo ofegante, né? Bem semelhante quando uma pessoa sai da piscina com falta de ar. Ela fica puxando o ar bastante, principalmente depois que ela acorda desse desmaio, tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. O que leva o desmaio, né? Quais são os motivos? Primeiramente, a falta de alimentação, aquela velha expressão, né, que saco vazio não para em pé, é verdadeira. Se você não comer ali nada, se você está em jejum,
né? E a gente tem que respeitar muito essa questão de jejum, porque às vezes é por uma questão religiosa, né? E a gente simplesmente julga, né? Ah, a pessoa está em jejum, então ela desmaiou. Poxa, lógico, né? Saco vazio não para em pé. Às vezes a fé daquela pessoa, né? Ela está sem se alimentar em jejum, né? Por causa de algum motivo específico, mas isso pode induzir um desmaio. A questão de horário também de alimentação, né? A pessoa geralmente está habituada a almoçar todo dia meio-dia e em determinado momento ele é convidado para almoçar na casa de algum parente, de algum amigo, e o almoço sai lá para as 2h30, né? 2h30 com o organismo necessitando de alimento, né? Então a gente não percebe, mas é para isso que serve, por exemplo, aqueles tira-gosto, né? O amendoim, se tiver alguma coisinha para comer antes, para enganar o organismo, né? Não estou falando do ponto de vista nutricional, tá bom? Mas estou falando em relação à alimentação. A pessoa deixa de se alimentar, naturalmente ela pode entrar num desmaio. Nós temos a etapa da fadiga também, né? A fadiga é a maneira mais técnica que a gente chama de cansaço. Uma pessoa realiza um cansaço excessivo, né? Realiza uma atividade física excessiva, desgastante, né? Ou, porventura, ali ela passou horas numa esteira, numa bicicleta, numa atividade de um crossfit, por exemplo, né? Vai entrar em fadiga. E no nosso caso, especificamente, o trabalhador, ele realiza uma atividade física natural, que é o seu trabalho. Então, se ele passou ali o dia, né, carregando e descarregando cimento, blocos de concreto, materiais pesados, naturalmente ele vai se cansar. E aí isso pode induzir um desmaio, né? Principalmente por questão também da temperatura. Né? Um calor elevado com um trabalho em exaustão pode gerar uma fadiga e pode gerar um desmaio. Nós temos a questão da forte emoção, que eu citei agora há pouco, né? A pessoa recebe uma notícia ruim, uma notícia boa, e gera uma carga emocional excessiva e pode induzir um desmaio. A perda de sangue, né, que é o que a gente chama de hemorragia, né? Eu vou falar sobre a perda de sangue aqui, especificamente na situação interna. Você está conversando com uma pessoa, ela relata uma certa dor na perna, na batata da perna, você olha ali para a batata da perna, ela está inchada, né? O membro inferior está inchado. Pode induzir uma perda de sangue interna, houve uma ruptura ali dentro, né? Naturalmente o sangue não está conseguindo voltar para dentro da corrente sanguínea, e ali essa perda de sangue interna pode gerar um desmaio. Ambiente muito abafado, né? A falta de oxigênio, porque o organismo ele funciona a partir do momento em que a pessoa respira e expira. Ela puxou o ar, soltou o ar, levou o oxigênio para o sangue. O sangue leva oxigênio para os órgãos. E se esse ambiente estiver muito abafado, a pessoa estiver com dificuldade em respirar, naturalmente pode induzir um desmaio também. Esse é o caso que acontece, por exemplo, em acidentes com incêndios, né? A pessoa está ali atuando, né? Às vezes com a falta de alimentação, sobre forte emoção, cansado, e ela está num ambiente abafado, né? Por causa do incêndio, ela vai entrar para fazer um resgate, ela não está com os equipamentos específicos, ela pode desmaiar e ela se torna mais uma vítima. Então, todo mundo que for atuar com primeiros socorros, né, deve se atentar também a essas situações, né? Eu estou com a minha emoção, né? Meu estado emocional está equilibrado, eu não estou cansado, né? Não estou trabalhando ali 3, 4 dias sem descansar, né? Por isso que os bombeiros ali, o SAMU trabalham também em regime de escala, né? Justamente para que eles estejam bem alimentados, não estejam cansados, estejam com o seu emocional em dia. E esse ambiente muito abafado pode induzir também o desmaio. A pessoa tenta sair ali uma vítima tenta sair do ambiente onde está pegando fogo e o oxigênio ele fica mais abaixo do que a fumaça. A fumaça ela sobe, fica dispersa no teto, né, querendo sair e muitas vezes fica na altura da respiração do indivíduo. Então esse ambiente muito abafado, né, naturalmente as pessoas vão respirar, vão inalar monóxido de carbono, né, esse, que é a fumaça, e pode gerar esse desmaio também. As grandes hemorragias, né, as hemorragias, seja por causa de fraturas ou por perfurações, né,
A pessoa tem ali um momento em que ela sofre uma queda na construção civil, tem um vergalhão lá, tem as hastes, né, de metal, ela perfurou, não faz nada, não mexe na vítima, liga pro corpo de bombeiro que eles vão vir, vão cortar aquele vergalhão, vão levar a vítima com o vergalhão, tá? Não se remove nada da vítima, porque se o vergalhão, do jeito que ele entrou ali, né, o ferro, o vergalhão, uma faca, uma garrafa, do jeito que ela entrou, eu não retiro, porque no momento que ela entrou, ela basicamente ficou suprimindo, né, fechando a saída do sangue. Se eu vou lá e puxo, esse sangue vai sair aí como se fosse uma espécie de uma torneira aberta, tá bem? Então, em grandes hemorragias também pode levar a uma situação de desmaio, tá bom? E o traumas na cabeça, especificamente aí das batidas, né, as pancadas na região da cabeça. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de reconhecer, né, todo e qualquer trauma, e ele pode, né, como todo organismo, a partir do momento que a gente sofre um trauma, né, ele vai inchar, vai aumentar de tamanho. E isso pode levar a um desmaio especificamente. O traumatismo da cabeça nunca é bom, né? E associar o traumatismo da cabeça com hemorragia pelo ouvido é um sinal de um estado clássico ali, do que a gente chama de TCE, traumatismo crânioencefálico, tá bem? E esse TCE a gente precisa tratar ali de maneira mais urgente possível, né? É por isso que é levado para o hospital, mas muitas vezes o neurologista chamado, né, para ele fazer uma descompressão, ele vai lá, retira um pedaço do crânio para que o sangue saia ali do cérebro, né? Vamos lembrar que a gente sabe da possibilidade de derrame hemorrágico também, né, do AVC hemorrágico, e o próprio sangue ali, ele vai no momento coagular e pode comprometer áreas sensíveis do cérebro também. Então, se porventura a pessoa está se queixando ali de uma dor muito grande na cabeça após um trauma, leve para o hospital, que também pode estar ocasionando uma hemorragia, tá bem? Aquela história de, bateu a cabeça, né, passa a mão que não é nada, é muito complicado. Se a pessoa teve uma queda, bateu a cabeça, principalmente em relação ao trabalho, algum objeto bateu na cabeça dela ali, leva para o hospital, o médico vai fazer ali uma tomografia, vai fazer um exame mais apurado dessas ondas cerebrais para identificar se existe, por exemplo, uma possibilidade, né, de ter um comprometimento do cérebro. Agora, se a pessoa teve o traumatismo na cabeça e muita gente vê isso em filme, né? Mantém a vítima acordada, conversa com ela, não deixa ela dormir. Porque o dormir pode ser confundido com o desmaio, tá bem? Então a vítima realmente tem que ficar acordada para ela ficar em observação, tá bem? E eu tenho que observar todo e qualquer sinais. Se eu deixo lá ela, depois de um trauma na cabeça, dormir, e aí eu chamo ela, ela não tem resposta, muito provavelmente ela teve uma hemorragia interna no cérebro, né? E aí não tem mais o que fazer, gente. Não foi feito interferência médica nenhuma, né, por neurologistas, né, não foi ministrado nenhum medicamento para diminuir esse fluxo sanguíneo, né, não foi feito nenhuma observação dos olhos, né, os olhos são fundamentais nesse sentido, porque a tendência é que eles recebem a luz, né, eles são reativos, né, eles aumentam, eles dilatam a pupila. Agora, no momento que a pessoa teve um trauma na cabeça, desmaiou, eu vou lá com foco de luz, né, e não tem nenhuma alteração, significa que a pessoa está num estado de coma, tá? Esse estado de comatoso, né, estado de coma não é agradável para o corpo, porque o corpo ele desliga e muitas vezes pode ser que ele não retorne, tá? A pessoa vai ficar ali com suprimento de oxigênio, com suprimento alimentar, mas a pessoa pode permanecer por anos dessa forma, tá bem? Então, o que fazer em caso de uma vítima se encontrar inconsciente? Procedimento quando a vítima estiver inconsciente. Evite aglomerações em torno da vítima, né? Principalmente o pessoal que pega celular para querer filmar, o pessoal que quer ficar em volta para ajudar.
Mantenha o local arejado, tá? Mantenha o local aberto. Se tiver uma janela ali, abre a janela. Se você tiver um ventilador, direcione esse ventilador para a vítima. Se não tiver nenhum ventilador ali, pega um jornal antigo, uma capa de caderno, uma bandeja, uma toalha, o que você tiver e conseguir ser rígido para promover vento, né, a via respiratória da vítima, tá bom? Fornecer, melhorar a região, né, manter arejado aquela região. Colocar a vítima em decúbito dorsal, né, deitada basicamente de barriga para cima. Toda vez que a gente fala de decúbito, pessoal, existe decúbito dorsal, lateral e ventral, né? Ventral é de barriga para baixo, decúbito lateral a pessoa fica deitada de lado e dorsal é de barriga para cima, tá? Porque o dorso fica encostado no chão. A parte posterior das nossas costas aí fica apoiado no chão. Então, em decúbito dorsal, com os pés ligeiramente elevados, tá? Essa questão de elevar aqui a região dos membros inferiores dos pés ocorre porque a partir do momento que o sangue ele é bombeado no coração, ele leva para todas as extremidades, especificamente os membros inferiores. Agora, se o coração estiver aqui nessa posição e querer levar o sangue para cá, ele vai ter naturalmente uma facilidade, porque o coração bombeia, ele tem força, ele está batendo. Agora, o nosso membro inferior, ele tem que fazer o que a gente chama de retorno do sangue, né, ou retorno venoso, tá? Esse retorno venoso, ele é facilitado a partir do momento que a vítima se encontra ali com os membros inferiores, com as pernas elevadas. Então, a partir do momento que eu coloco os membros inferiores em uma posição elevada, facilita o retorno venoso e a pessoa continua, né, com o seu coração em batimento, ou com a região arejada, e o corpo ele pode naturalmente voltar ali a qualquer momento. O desmaio, ele geralmente tem uma espécie de uma duração, tá? Pode durar alguns minutos ali, alguns segundos também, né? Mas a tendência é que a pessoa ela recobre naturalmente seu estado normal em alguns minutos. E isso, obviamente, se ela estiver inconsciente, né? Eu devo, então, conversar com a vítima, orientando para que ela respire profundamente de modo lento, tá? O que significa isso, pessoal? Eu vou conversando, olha, fulano, você desmaiou, eu me chamo Conrado, estou aqui para te ajudar, continua respirando, puxa o ar, solta o ar, lembra que ela está inconsciente, mas a audição provavelmente está preservada. Segundo estudos aí, a audição ela é a última a ser perdida, né? No nosso último sentido a ser perdido, né? Nós temos o tato, nós temos a visão, nós temos a respiração e a audição, né? Ela é a última a ser perdida. Então, tudo que você está fazendo, muito provavelmente está lá no inconsciente da vítima, e se você ir falando para ela respirar calmamente, lentamente, ela certamente vai te ouvir. Devo afrouxar a roupa da vítima, né? Sobretudo ao redor do pescoço, para melhorar a questão da via respiratória, e principalmente se a vítima tiver com gravata ou tiver com uma blusa muito apertada nessa região, as golas altas ali, eu posso, né, ou afrouxar, né, abaixar essa gola, ou realmente retirar essa gravata. Tá? Se for o caso do cinto também, na região do quadril, ali na região pélvica, eu posso afrouxar o cinto, tirar, tá? Mas eu não devo expor, né, abaixar a calça da vítima, por exemplo, ou abrir a camisa da vítima, a não ser que eu for realizar outra técnica específica, como é o caso da reanimação cardiopulmonar com choque, tá bem? Até facilitar ali, isso vai facilitar o restabelecimento da circulação sanguínea. Não se deve ministrar nada por via oral. A vítima desmaiou, ela está levantando, né? Ou ela está inconsciente. Se ela estiver inconsciente, eu vou lá e dou um gole de água para ela. A tendência é que ela passe de inconsciente para uma vítima inconsciente e com engasgamento. Porque o ato de você engolir saliva é algo que ocorre de maneira voluntária, né? Eu preciso induzir, né? Quando eu estou me alimentando, eu estou comendo alguma coisa,
né? Se eu não fizer força para engolir, eu não consigo. Então, a vítima inconsciente, eu não devo ministrar nada por via oral para ela. Café, água, álcool, né? Eu tomo uma cachaça aqui que melhora. Não vai fazer essas coisas, porque isso pode induzir um engasgamento. Eu faço uma breve avaliação das vias aéreas, né, da respiração e da circulação, procurando socorro médico, né? Então, eu ligo para o resgate, eu ligo para o SAMU, eu ligo para o bombeiro, eu ligo para alguém mais próximo. Olha, fulano desmaiou, né? O que eu faço? Né, se eu não tiver instrução exatamente do que fazer. Ao fazer uma avaliação das vias aéreas, eu devo observar, primeiramente, o nariz, né? Se pode, porventura, ali na queda ter fraturado. Isso é muito importante que ele fique desobstruído, né? As vias aéreas não é só o nariz, é a boca também. Então, pode ser que a vítima se engasgou e desmaiou na sequência, ou pode ser que tenha algo ali na boca dela, né? Como uma eventual dentadura, um chiclete, e isso induziu um desmaio. Então, se eu não retirar essa parte, né, isso vai continuar a dificultar a respiração das vias aéreas, né? A saída de ar ou a entrada. Eu devo observar a respiração da vítima, né? Se é uma respiração rápida, se é uma respiração longa, né? O que seria uma respiração rápida? Aquela famosa respiração cachorrinho, né? Que a pessoa fica puxando o ar e soltando rapidamente. Ou se é uma respiração longa. Se é a respiração longa, isso já é um bom sinal. Significa que a pessoa está mais tranquila, significa que ela está oxigenando melhor, tá bom? E eu devo observar também a circulação sanguínea. A circulação sanguínea, ela ocorre, né, obviamente, em todo o sangue, né, em todo o circuito sanguíneo, e eu consigo, enquanto socorrista, observar na região radial, nós vamos ver isso na aula prática, tá? Na região radial, na região que antecede aqui a mão, no antebraço, na região carótida, né, na região próxima do pescoço, na região poplítea, né, que é a região mais próximo ao pé, né? Nós temos a pediosa na ponta do pé, nós temos em vários locais ali, na axilar, nós temos na inguinal, nós temos em outras partes, né? Eu ensino ao menos 3 áreas específicas aí para a gente observar a circulação. A circulação a gente identifica através da pulsação. Então, eu coloco meus 2 dedos ali, né? Tento me concentrar para sentir essa circulação específica. Enquanto a vítima estiver inconsciente respirando normalmente, ou seja, aquela respiração longa, eu devo mudá-la de posição para uma posição mais segura, se ela estiver de lado ou se ela estiver de barriga para baixo, né? Percebam aqui que a pessoa desmaiou e ela cruzou os pés, né? Ela não está dormindo, ela não está relaxada, mas o corpo dela, né, naturalmente adotou essa postura, porque algum momento da inconsciência dela, do desmaio dela, ela pode ter dobrado ali os pés. Às vezes ela estava andando, uma perna entrou na frente da outra e ela desmaiou e sofreu uma queda de rosto ali, uma queda em decúbito ventral. Então eu devo colocá-la em decúbito dorsal. Para isso a gente vai ver uma manobra mais para frente, lá na sala de aula também, que eu devo mudar ela de posição. Eu me coloco, né, na posição, primeiramente, né, eu me coloco ao lado da vítima, ajoelho de frente para ela, flexiono a perna da vítima, que está mais próxima a mim, né, eu vou colocar, inclusive, o pé da vítima debaixo da outra perna para fazer uma alavanca, a gente vai ver isso na aula prática, pegar a mão da vítima, né, sempre do mesmo lado, colocando ali sobre a nádega, né, para favorecer a movimentação, e a palma da mão virada para baixo. Eu vou virar ela de maneira cuidadosa e vagarosamente, eu não faço uma movimentação em bloco, né? Não empurro ela, eu viro uma parte, depois eu viro outra. Se eu estiver sozinho, né, obviamente, se eu estiver com outras pessoas, eu posso pedir para pessoas segurarem, né, a cabeça da vítima, para que ela não haja movimentação. Eu viro a vítima para o meu lado, e depois eu vou posicionando a cabeça de lado para que se ela precisar vomitar ou tirar alguma secreção, saia facilmente pela boca.
é mais ou menos como a gente está vendo aqui. Eu não vou explicar muito sobre isso agora, lá na aula prática a gente fala sobre isso. E o que é convulsão, né? A segunda parte aí da nossa aula. Nós tivemos desmaio, vamos ter convulsão e vamos falar sobre epilepsia. Quando eu falo sobre convulsão, ela está associada a contrações violentas, tá? Incoordenadas e involuntárias de parte ou de todos os músculos ao mesmo tempo. Ela pode ser provocada por uma doença neurológica, né? Ou por uma situação não neurológica, tá? O que seria essa situação não neurológica? A pessoa teve contato, por exemplo, com algum produto químico, e esse produto químico caiu em contato com a corrente sanguínea. A pessoa pode induzir ali, né, uma convulsão, ou ela tomou um medicamento no qual ela tem uma certa rejeição, é uma condição não neurológica. Ou ainda, pelo que a gente chama de TCE, né, ou traumatismo crânioencefálico. Houve um trauma no crânio, em que o crânio pode ter sido perfurado, né, e entrou em contato com o encéfalo. Tá? Às vezes a gente vê lá um jogador de futebol, levanta, bate a cabeça com a outra, isso é um trauma, tá? Mas não é um traumatismo, tá bom? Houve uma batida. Às vezes a pessoa vai ficar ali com uma certa dor e vai passar. Agora, se houve uma pancada, né? Houve uma pancada forte, ela é facilmente, né? Qualitativamente, ela é fácil de ser identificada que é forte. Pegando o mesmo exemplo do jogador de futebol. Ele está lá jogando futebol de quadra, a trave do gol ela não está fixa, a trave bate na cabeça, houve um traumatismo crânioencefálico. E ali pode, inclusive, ter uma fratura do crânio dentro do cérebro, tá bom? Então, é uma situação muito grave. No caso do trabalhador, se ele porventura ter um acidente ali e bater a cabeça, isso é um trauma. Agora, se cair um objeto na cabeça dele, né, como é o caso que em algumas em obras a gente precisa utilizar ali o capacete, caiu um objeto na cabeça dele, né, amorteceu a queda, aquilo é um trauma. Agora, se aquele objeto caiu, perfurou o capacete, pode acontecer. Naturalmente, isso é um traumatismo crânioencefálico. É a pior situação que pode existir em situação de traumas na cabeça. Convulsões são expressões de doenças orgânicas e possivelmente também de algumas doenças que são intelectuais e cognitivas mentais, né? Não especificamente de doenças intelectuais, cognitivas e mentais. O que são chamados aqui? Eu coloquei até entre parênteses aqui mental, pessoal, que até os anos 90, síndrome de Down, autismo, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Huntington, eram chamados de doenças mentais. A gente sabe que pessoas com autismo, Down, né, síndrome de Down, síndrome de Huntington, síndrome de Guillain-Barré, são doenças intelectuais que influenciam na área cognitiva, tá bem? Então, não é porque aquela pessoa tem Down que ela vai ter convulsão. Não é porque aquela pessoa é autista que ela vai ter convulsão, e por aí vai. Não caracterizem, né, autismo, Down ou qualquer outra doença intelectual cognitiva, que é o nome correto de ser chamado, como uma necessidade de ter convulsão. Se a pessoa nasceu com uma alteração orgânica, ou seja, uma má formação cerebral, se ela nasceu com uma alteração específica dos neurônios, né, os neurônios em algum momento eles se atraem, né, e se repelem, né, com uma espécie de um choque ali no cérebro, isso vai gerar uma convulsão, tá bem? Não quer dizer que a pessoa nasceu com uma doença caracterizada intelectual e cognitiva, que ela vai ter convulsão, tá? Não existe essa correlação. Então, geralmente eu me deparo com contrações, né, por todo o corpo, de modo violento, tá? A pessoa se debate no chão, ela muitas vezes ela se contrai também, tá bom? Ela pode chegar a fazer uma posição de C, tá bom? A gente vai ver isso mais à frente, lá na aula prática. E essa convulsão ela vai ser caracterizada desta forma, tá bem? O que eu devo fazer nesse caso? O que causa, né, a convulsão? Em primeiro lugar,
A própria epilepsia pode causar convulsão, né? E percebo então que convulsão é uma doença orgânica que a epilepsia vai estar caracterizada, né? Por isso que existe uma correlação entre desmaio, convulsão e epilepsia. Então, geralmente a epilepsia, ela vai existir uma diferença, né, da convulsão que a gente vai ver logo logo, mas uma pessoa com convulsão pode, né, apresentar um sinal de epilepsia. Naturalmente, ela vai ter algumas convulsões e vai apresentar uma epilepsia um pouco mais severa. A convulsão pode ser ocasionada por uma febre alta, né? Lembra que eu falei que a pessoa teve contato com um produto químico? Pode ser que há uma espécie de aumento de temperatura ali dentro do cérebro, e o cérebro, para se preservar, né, começa a aumentar a temperatura, tá? Ele vai induzir, olha, não está nada bem, né, eu não estou me sentindo bem. Isso é um sintoma, né, do nosso organismo, né? É um sinal, na verdade, desculpa, é um sinal do nosso organismo. Eu vou lá com o termômetro e consigo verificar. E a pessoa vai apresentar, ó, não estou legal, estou me sentindo meio quente, né? Estou febril. Isso é uma convulsão febril. A febre ultrapassa ali os 37,5 graus, né? A nossa temperatura corporal é até 36,5. Ultrapassando os 37,5 pode induzir a uma convulsão febril. Naturalmente, quanto maior a temperatura, maior a possibilidade da convulsão. O traumatismo crânioencefálico também, né, ou seja, o TCE é uma forma de gerar uma convulsão, tá bem? Então a pessoa teve uma batida na cabeça, todo mundo aglomera ali em volta dela, e ela começa a se debater, significa que isso é uma convulsão. Doenças infecciosas, inflamatórias ou tumores cerebrais, né, isso são identificados somente através de exames médicos, né, as doenças inflamatórias e infecciosas e tumores cerebrais. Um acidente vascular cerebral, que é chamado vulgarmente de derrame ou de AVC, né? O nome correto é acidente vascular encefálico, né? Porque o encéfalo, pessoal, é a junção do cérebro mais ponte, mais mesencéfalo, mais ponte, mais bulbo, mais cerebelo, que são outras áreas do nosso cérebro que a gente vai ver lá na prática. Ou as próprias intoxicações, né? Com medicamentos, como é o caso. Vou passar isso para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho mais da convulsão. Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros em uma vítima de crise convulsiva. Durante a crise, não tente mexer a vítima, ao menos que ela esteja em perigo. Tire de perto qualquer objeto que possa causar ferimentos. Não tente imobilizar a vítima, mas proteja-a de choques e impactos com a ajuda de um pano. Não coloque nada em sua boca, ela não vai engolir a língua. Depois da crise, se a vítima estiver inconsciente, incline sua cabeça para trás para garantir que as vias aéreas estejam livres de obstruções e verifique sua respiração. Deite a vítima de lado, na posição lateral de segurança. Certifique-se de que ela esteja respirando normalmente. Acompanhe a vítima até que ela recupere a consciência. Isso pode levar alguns minutos. Chame os serviços de emergência e não deixe de informá-los se a crise tiver durado mais do que 5 minutos ou se houve mais de uma crise. Se a vítima for uma criança, se a vítima não tiver recuperado a consciência ou se esta for a primeira crise convulsiva da vítima.
Pessoal, espero que o áudio tenha sido bom aí para vocês. Eu deixei no mais alto que eu consegui aqui. Especificamente, então, da epilepsia, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. A epilepsia, pessoal, ela, diferentemente da convulsão, né, e do desmaio também, ela é caracterizada como uma doença, tá? A pessoa tem doença, então ela pode apresentar convulsões. A convulsão, ela é um estado, né, que a pessoa pode ter apresentado ali pelo menos uma vez na vida, né? E ela tem aquela crise, né, de 5 minutos ali, de 10 minutos, e ela pode ter diversas convulsões, tá bom? O pior é que quantas maiores convulsões ela tiver, a tendência é que mais prejudicado o seu sistema nervoso central esteja, tá bom? Podendo ser ocasionado ali por infecções, inflamações e ainda a possibilidade de tumores cerebrais, né? Ainda TCE, enfim. Já a epilepsia, eu tenho aqui um passo a passo, né, do que as pessoas estão fazendo, né? Então, afrouxaram as roupas apertadas da vítima, uma ficou do lado, né, até que a crise passe, apoiou a cabeça, colocou ali a pessoa deitada, né, em modo lateral, né, se ela tiver uma saliva, escorrer pela boca, se ela tiver óculos ali, eu posso tirar, se ela tiver relógio, eu posso tirar, brincos, eu posso tirar, né, obviamente deixar com uma pessoa para ela ficar responsável de todos esses itens, tá bem? Não tentem acordá-la, nem forçá-la, não chacoalhe a vítima, isso acaba sendo pior para ela, tá bem? Porque é como se tivesse uma briga dentro do corpo dela de continuar, né, em repouso e a alteração, né, externa para que ela volte desse repouso, tá bem? A respiração boca a boca e a massagem não tem utilidade nesses casos, tá bem? Vamos lembrar que ela continua respirando e continua com batimento cardíaco, né? Naturalmente ele pode se acelerar um pouquinho ou menos, né? Nunca imobilizar uma pessoa, né? Antigamente tinha uma técnica que as pessoas sempre seguravam, amarravam, e a pessoa ela pode fraturar os seus próprios ossos por causa da crise epilética, tá bem? Então, no caso da epilepsia, geralmente a pessoa que tem epilepsia, ela não fala muito sobre isso, né? Ela não fala que tem epilepsia, né? Ela toma um medicamento para controlar essa epilepsia, mas alguém mais próximo deve saber dessa situação. E tomar muito cuidado com a questão da exposição da vítima. Pode acontecer tanto na convulsão, mas é muito mais comum na epilepsia, a vítima, na situação de epilepsia, urinar, defecar, tá bem? Fazer xixi e cocô na roupa. Então, eu posso cobrir ali ela para que ela não seja exposta. E também a tendência é que a temperatura corporal dela, deixa eu voltar aqui, a tendência é que a temperatura corporal dela diminua. Então, eu vou cobrir ela ali, né, e naturalmente não expor a vítima, primeiramente para não expor uma situação vexatória e também para que mantenha a temperatura corporal. Eu ainda vou cronometrar o tempo da crise, né, e acionando o serviço de emergência, ali, o SAMU, o Corpo de Bombeiro. Nesse caso, especificamente, eu chamaria o SAMU, tá, pessoal? Tanto no desmaio como na convulsão e epilepsia. Eu chamaria o SAMU, né, porque o médico pode vir junto com a ambulância, né, do SAMU e pode ministrar uma dose de algum medicamento que ela já toma, né, ou que pode fazer bem ali para a sua epilepsia, tá bem? E vamos lá. Quais são os sinais e sintomas de uma crise epilética, né? Primeiramente, a perda da consciência. A vítima, ela pode cair, sofrer um trauma, ela vai ter uma rigidez do corpo, especificamente do pescoço e das extremidades, né? Então, na convulsão, a pessoa ela se curva para frente, na epilepsia, a pessoa ela se retorce, vamos falar assim, né? Ela se estende para trás, tá? É essa a diferença que a gente tem que observar quando a vítima tem ali um ataque epilético, uma crise epilética ou uma convulsão. Pode desenvolver quadros de leves tremores ou sacudidas, né? Lembra que na convulsão, ela tem contrações involuntárias fortes. No caso da epilepsia, ela só tem leves tremores, né? E sacudidas em diversas amplitudes. E pode ocorrer também a cianose, ou seja, a pessoa fica roxa, né? Vai apresentar as extremidades ali roxas no corpo, né? Cianóticas no corpo, e pode também ter a parada cardiorrespiratória, né? Por isso que eu devo colocar ali a mão na vítima, se ela estiver de lado, né? A posição lateral de segurança, que a gente vai ver isso na parte prática, e observar a respiração dela. Se ela parar de respirar, pessoal,
eu tenho que ficar atento à questão cardíaca nela, né? Observar a pulsação. Porque parou a respiração, a tendência é parar o pulso. Parou o pulso, né? Parou o batimento cardíaco, parada cardiorrespiratória. Aí sim eu inicio a reanimação cardiopulmonar, que a gente vai ver no final, né, desse tema de primeiros socorros. Além dos sinais e sintomas, em algumas ocasiões há a perda do controle do esfíncter urinário e anal, né, levando ali a pessoa, né, a urinar, né, ou excretar, né. Então, muito cuidado nessa questão da exposição. Depois das convulsões, né, a vítima se recupera o seu estado de consciência de modo lento e pode haver aqui o que a gente chama de prosopagnosia, tá? Que a pessoa permanece confusa por um tempo, é como se tivesse uma linha do tempo ali da vida dela, alguém viesse, fizesse uma edição, né, cortasse uma parte e jogasse lá no inconsciente. Então você vai falar para ela, você teve um ataque epilético, ela vai acordar e falar assim, não tive não, o que eu estou fazendo deitada? Me tira daqui, levanta, né? Às vezes, quando ela teve o controle, né, ela vai olhar para a roupa dela e vai falar assim, poxa, alguém jogou água em mim, né? O que fizeram comigo? Ela vai ficar confusa, pode ser que ela fique brava, tá? É muito comum a pessoa que teve epilepsia ter esse episódio de prosopagnosia, tá bom? Pode ficar confuso por um certo tempo e ter amnésia desse episódio, tá bom? Então, fiquem muito atentos nesses eventos aqui, porque você vai ter que sentar com ela em algum momento e perguntar, você tem epilepsia? Você faz tratamento? Você já foi em algum médico, né? Se a pessoa deixar quieto, deixar para lá e não ir atrás dessas situações, pode ser que a epilepsia se apresente de modo mais frequente, né? E isso, se ela estiver num ambiente controlado, perfeito, mas se ela estiver sozinha dentro de casa, é perigoso. E se ela estiver no meio da rua também, isso também é perigoso, que pode ser que ninguém esteja presente ali e não conheça de primeiros socorros. Na epilepsia, pessoal, a pessoa tende, né, a se retorcer, né, conforme vocês estão vendo aqui, e fazer uma extensão, né, de todo o corpo, né? Ela vai se estender aqui, jogando o seu corpo mais para a parte posterior. Ela pode apresentar, sim, uma cialorreia, né, que é o nome médico que a gente dá para a presença de baba, né, de secreção na boca, tá bom? Essa secreção, pessoal, por muitos anos, ela era vista como uma secreção contaminante, tá? Porque se eu tocasse nessa secreção, eu também tinha epilepsia, eu também naturalmente tinha epilepsia. Isso é uma grande falácia, é uma grande mentira, né? Não existe correlação. O que acontece é que a pessoa, pela epilepsia, ela apresenta uma secreção, né? Uma secreção, não, desculpa, ela apresenta, né, essa secreção, essa cialorreia, né, essa baba, porque ela não tem controle, né, tanto dos seus esfíncteres urinário e anal, como também do esfíncter que nós temos aqui dentro das nossas traqueias, né, que são vários anéis que permitem a gente engolir saliva, tá bem? No caso específico aqui no nosso tubo digestório, né, a gente consegue engolir a saliva. Já no caso de uma pessoa com epilepsia, ela não tem essa noção, ela não consegue fazer isso, tá bem? Passar mais uma animação aqui para vocês entenderem o que é epilepsia. Já falamos um pouco sobre alguns problemas que podem ocorrer com o nosso cérebro, como a prosopagnosia e a esclerose múltipla. Hoje falaremos sobre outra condição neurológica conhecida como epilepsia, na qual as coisas não acontecem no cérebro como deveriam. No último vídeo, falamos sobre como impulsos elétricos são transmitidos de um neurônio para outro o tempo todo em nossos cérebros, enviando ou recebendo informações de diferentes partes do corpo. Tudo o que fazemos, sentimos e pensamos no dia a dia depende de uma boa comunicação entre os neurônios. Mas às vezes pode haver uma propagação descontrolada de impulsos elétricos espalhando-se por diferentes partes do cérebro, causando mudanças inesperadas no comportamento, nas sensações ou na consciência da pessoa, a depender da área cerebral afetada. Mudanças desse tipo são chamadas de crise, que pode ser convulsiva ou não, e essa é uma das principais características do que chamamos de epilepsia. A epilepsia é uma condição na qual a pessoa vive, mais de uma vez, uma crise. Algumas pessoas passam apenas por uma experiência desse tipo, enquanto outras a vivenciam frequentemente.
Cerca de 1% da população mundial possui epilepsia, e de 5 a 10% das pessoas terá uma crise não induzida até os 80 anos. 1% pode parecer pouco, mas isso significa cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. Durante uma crise, é como se uma tempestade elétrica ocorresse no cérebro, e isso resulta em diversas reações a depender da região cerebral na qual essa tempestade ocorre. As crises convulsivas são as mais conhecidas e podem ter como manifestação o desmaio ou movimentos involuntários. Já as crises não convulsivas podem ter como manifestação apenas uma curta perda de consciência. Falamos também no vídeo anterior que a passagem do impulso elétrico pelo neurônio ocorre por conta de uma passagem rápida de íons pela membrana. Essa passagem ocorre por alguns canais presentes na membrana dos neurônios. Alguns casos de epilepsia estão relacionados a mutações em genes que contêm as informações para a produção desses canais por onde passa o íon de sódio na membrana do neurônio. Para outros casos, ainda não se sabe tão bem quais são as causas. Alguns fatores podem aumentar a chance da ocorrência de crise, tais como ficar sem comer, cansaço e estresse. Crises de curta duração não costumam causar danos cerebrais, mas crises com durações longas, com uma duração maior do que 20 minutos, podem resultar em danos. Como as crises podem diminuir a qualidade de vida das pessoas e torná-las incapazes de realizar suas atividades cotidianas, os tratamentos têm o objetivo de reduzir ao máximo a quantidade e severidade das crises. Graças ao uso de técnicas de imaginamento cerebral, médicos e pesquisadores podem visualizar o cérebro enquanto ele está funcionando, e isso tem permitido diagnósticos e acompanhamentos mais precisos. Além disso, novas medicações, dispositivos implantáveis e procedimentos cirúrgicos têm permitido que várias pessoas reduzam suas crises e vivam suas vidas normalmente. Um desses novos tratamentos é baseado na administração de canabidiol ao paciente, e os dados de pesquisas averiguando seu efeito demonstram que esse é um tratamento promissor, pois reduz as convulsões. Os endocannabinoides produzidos pelo nosso corpo são iguais no nível químico ao canabidiol usado no tratamento. Mas o canabidiol também é uma das substâncias que compõem a maconha, e por causa disso, o uso medicinal dessa substância tem enfrentado grandes obstáculos. O paciente que consome o canabidiol não vivencia os famosos efeitos psicológicos que alguém consumindo maconha vivencia, pois além do canabidiol, a maconha possui THC, e essa é a substância responsável pelos efeitos psicológicos. Além disso, pesquisas indicam que o uso medicinal do canabidiol pode ajudar no tratamento de transtornos de ansiedade, mal de Alzheimer, esquizofrenia, entre outros. O uso do canabidiol tem a vantagem de ser de baixo custo, possuir poucos efeitos colaterais em comparação com outras medicações e grande capacidade de reduzir as convulsões. Então por que não usá-lo para ajudar pessoas com epilepsia? Curta e compartilhe nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Pessoal, o tratamento então em convulsões ou em crise epilética são bem semelhantes, né? Por isso que eu vou falar sobre todos eles aqui rapidamente. Né? Eu devo sempre afastar os objetos e os curiosos, né, das suas proximidades. Ou seja, tanto a pessoa que estiver ali, se ela estivesse debatendo, se ela estivesse contorcendo, eu devo retirar esses objetos para que ela não se machuque, para que eventualmente ela também não quebre esses objetos, tá bem? Os curiosos, né, vamos tirar ali, porque a gente tem que melhorar a questão da ventilação. Eu me posiciono imediatamente a vítima, né, eu posiciono de modo imediato a vítima deitado, né, na posição lateral, evitando que ela aspire secreções, né, então pode ser que ela esteja ali deitada de barriga para cima, né, ela vai começar